A Bruxa de Blair foi um filme de terror sobre 3 pessoas que se perdem numa floresta e começam a serem perseguidas, atormentadas e por fim mortas por uma bruxa. E durante muito tempo, muita gente acreditou que todas as filmagens desse filme fossem reais, que aquilo tinha acontecido de verdade. Isso hoje em dia pode parecer um absurdo, principalmente se você for uma pessoa mais jovem. Pô, como alguém pode acreditar numa bobagem dessa? Pode acreditar num filme? Aí que tá. Quem acha que acreditar num filme é algo extremamente bobo, inocente, pode estar se esquecendo do contexto da época. Em 1896, na França, os irmãos Lumière exibiram para um público um filme chamado Chegada de um Trem à Estação da Ciotat. E ele mostra nada mais do que uma filmagem de um trem chegando numa estação. Mas vejam bem, as pessoas ali presentes literalmente não sabiam o que estava acontecendo, não tinham a informação de que aquilo era uma filmagem, elas nem sabiam sequer o que era uma filmagem. E o resultado foi que muitas pessoas saíram correndo da sala de cinema, outras tentaram se esquivar para os fundos, estava todo mundo com medo de ser atropelado. Um ano antes, Thomas Edison e Alfred Clark já estavam brincando com as expectativas das pessoas. Esse filme que você está vendo agora se chama A Execução de Mary Stuart. Essa foi a primeira vez que usaram efeitos especiais na história. Nós podemos ver claramente um corte na filmagem. Para nós é muito claro o truque que usaram para fazer esse vídeo. O corte denuncia a passagem de uma mulher de verdade para um manequim, mas as pessoas da época não entendiam nada disso. E por isso, todo mundo que assistia ficava horrorizado. Esse tipo de coisa, as pessoas acreditando que algo ficcional era real, aconteceu várias vezes, de várias formas diferentes, intencionalmente ou não. Aqui no canal, a gente tem um vídeo, por exemplo, sobre uma noite de 1938 em que Orson Welles, um famoso radialista e cineasta dos Estados Unidos, narrou acontecimentos do livro Guerra dos Mundos, como se fosse real. Acontece que todo mundo que sintonizou na rádio depois dele ter avisado que era tudo ficção, acreditou, de fato, que o país estava sendo invadido por alienígenas. Essa transmissão de rádio parou os Estados Unidos inteiros durante uma noite. Foi um verdadeiro caos. Porém, hoje em dia, nós estamos na era da informação, tudo é muito rápido com a internet estando na palma da mão de cada pessoa. E sendo assim, talvez a última vez que a humanidade teve a chance de experimentar algo do tipo foi com a Bruxa de Blair. Mas se Orson Welles implantou esse caos nos Estados Unidos sem querer, Daniel Myrick e Eduardo Sanches, os roteiristas e diretores, os criadores de Bruxa de Blair, fizeram tudo isso muito propositalmente. A ideia do filme é a seguinte: é um grupo de 3 pessoas que em 1994 está fazendo um trabalho para a faculdade de cinema. Eles têm que gravar um documentário e o que eles escolhem como tema é uma lenda local sobre uma bruxa que supostamente viveu em Blair. Blair era tipo uma vilazinha, mas mais tarde essa vila se tornaria a atual cidade de Burkittsville, em Maryland. Uma cidadezinha pequena, bem no meio do nada mesmo. Chegando lá, eles começam as filmagens entrevistando algumas pessoas e logo após vão entrar na floresta, onde as coisas estranhas, segundo as lendas e relatos, aconteciam. Esse background e esse formato de documentário usado no filme já era uma coisa muito inovadora e que podia levar as pessoas a acreditarem que tudo aquilo ali era de verdade, que tudo era real. Porém, com ideias e recursos muito simples, Daniel e Eduardo foram ainda mais ousados para elevar isso tudo para outro nível. Olha só, os nomes dos personagens são os nomes reais dos atores e foram feitos cartazes reais
simulando, dando eles como desaparecidos. Os atores também foram dados como mortos no IMDb. Além do filme, isso muita gente não sabe, eles fizeram um outro documentário falso de 40 minutos de duração, falando sobre a lenda da bruxa e como depois de muito tempo sem nada acontecer, 3 pessoas haviam desaparecido na floresta e como as fitas tinham sido encontradas. Essas são as fitas com as filmagens do filme. Foi feito um site na internet sobre a bruxa. Esse site era alimentado com relatórios policiais, entrevistas dos moradores, notícias sobre as crianças desaparecidas, histórias sobre a lenda da bruxa. O nome da bruxa, aliás, não é citado no filme, apenas nesse site, Ellie Kedward. Depois do lançamento do filme, os atores ficaram bem low profile, sem nem sair de casa direito durante muito tempo. Tudo alinhado com esse marketing do filme. E vejam só, não é um marketing pesado envolvendo milhões de dólares. Tudo que fizeram foi ter ideias, imprimir papel e fazer um site. Se isso é antiético ou não, nós não vamos debater nesse vídeo, mas que o filme é bom, ele é, e que esse marketing deu certo, ele deu. Esse filme é um clássico, uma ótima ideia executada perfeitamente, um filme com uma história muito interessante também por trás das câmeras. Foi esse filme completamente independente que definiu o subgênero de found footage dentro do terror, ou seja, esse tipo de filme onde os próprios personagens estão gravando as cenas e tudo mais. Ele não foi o primeiro, sabemos que existe o The Last Broadcast e o Holocausto Canibal. Porra, só de falar o nome desse filme eu acho que eu já devo pegar uma desmonetização no vídeo, mas enfim. Quem definiu, quem mostrou como fazer bem feito, quem inspirou outros que vieram depois foi a Bruxa de Blair. Senhoras e senhores, depois dessa introdução enorme, sejam bem-vindos ao Covil e eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos abordar frame a frame A Bruxa de Blair, clássico de 1999, um dos meus filmes preferidos. Vamos ver detalhes, significados, segredos dentro do filme. Filme que é muito bom isoladamente e ainda por cima, por causa de todo esse contexto que eu expliquei para vocês, proporcionou para a humanidade algo que talvez nunca mais vai acontecer. Imagine como era a noite de sono de uma pessoa que assistia todos aqueles horrores e depois deitava na cama para dormir, acreditando que de fato tudo aquilo tinha acontecido com 3 pessoas em algum canto escuro do mundo. Antes de começarmos, se você gosta do nosso conteúdo e quiser e puder nos ajudar a manter tudo isso, dá uma passada no Apoia-se. Já estamos com um grupo no WhatsApp para bater papo, o clube de leitura onde todo mês vamos ler alguma coisa juntos. A galera também pode votar nas próximas obras que vão ser abordadas aqui no canal, participar de sorteios e muito mais. Tudo isso como forma de retribuir a ajuda de vocês. O Apoia-se é a melhor forma que temos de manter o nosso conteúdo independente da monetização do YouTube, ainda mais nessa nossa repaginada. Pessoal, os vídeos estão bem mais longos, dá um trabalho absurdo, sem falar que ainda é um conteúdo mais adulto, às vezes o YouTube pega no nosso pé. Por isso, se você quiser e puder dar o seu suporte para o canal, a gente ficaria muito grato e você pode ter certeza que é muito importante para fazer o projeto dar certo, ok? O link do Apoia-se vai estar na descrição e nos comentários. Obrigado de verdade a cada um dos já apoiadores existentes. Esse vídeo é para vocês. Em outubro de 1994, 3 estudantes de cinema desapareceram nas florestas próximas a Burkittsville, Maryland, enquanto filmavam um documentário. Um ano depois, as filmagens foram encontradas. Temos aqui de forma bem direta e reta a premissa do filme. O filme nem começou ainda, mas se só as filmagens foram encontradas, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu com esses 3. Esses 3 provavelmente vão morrer. Anunciar as mortes antes do filme começar é um movimento muito corajoso. E quando essa estratégia dá certo, ela funciona muito que bem. Porque durante o filme todo, a gente vai estar sobre um suspense, esperando algo acontecer. Sabemos que os personagens vão morrer. As dúvidas agora são como e quando. O filme começa com uma cena meio esquisita, tem alguma coisa fora de foco e
de repente é uma mulher, fazendo uma pose meio incomum também. Mas se vocês que já assistiram o filme olharem bem, essa pose, os braços criando uma forma triangular, isso remete ao símbolo da bruxa, o famoso símbolo do filme. Essa mulher é a Heather. Heather está levando 3 livros para sua viagem. Um de sobrevivência, um que conta a história do que aconteceu na Pedra do Caixão e o seu diário. E para onde é essa viagem? Bem, logo conhecemos também Josh e Mike. O trio é formado por 3 estudantes de cinema que estão viajando em direção a Burkittsville para fazer um documentário sobre a Bruxa de Blair, uma lenda local muito antiga. Eles vão juntar equipamentos, comprar comida, água, tudo mais, e enquanto eles vão se organizando, podemos perceber que é Halloween. Como já dito, os 3 partem nessa viagem em outubro, o mês das bruxas. Depois disso, já na entrada, na chegada da cidade, eles fazem os primeiros takes, gravam a primeira cena do que viria a ser o documentário. Aqui, Heather vai nos explicar que Blair era uma pequena vila que cresceu e se tornou a cidade de Burkittsville. E ela também nos mostra que no passado dessa cidade, algo muito ruim aconteceu. There are an unusually high number of children laid to rest here. Nós podemos ver de fato várias lápides infantis, estátuas de anjos ainda crianças. E olha só, muito importante a partir de agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo em quantas vezes eu vou mencionar crianças ou coisas relacionadas a crianças, e o mesmo vale para bruxas, quantas vezes eu vou mencionar bruxa ou coisas relacionadas a bruxas, sendo que nenhuma bruxa aparece no filme e a única criança que aparece é essa daqui, aquela que fica com medo quando a mãe vai dar a sua opinião sobre a lenda. É uma criança que nem é tão importante assim para o filme. Só que os criadores do filme usaram muito do poder da sugestão para criar uma atmosfera. Por mais que alguns detalhes possam parecer bobos, como os fantasmas na entrada da loja, ou o gato preto enfeitando a janela quando Heather está falando ali, conversando com Mike e Josh, são esses detalhes que não nos deixam sair para fora da temática. Então a atmosfera desse filme é muito bem estabelecida do começo ao fim. E além das crianças, apesar de não aparecerem no filme, serem parte central da trama, elas têm relação com Halloween, que é o Dia das Bruxas. Enfim, essa cena no cemitério tem um tom muito sério, porém... Well, we have shot the first scene, the cemetery scene. The opening is shot. Eles saem de lá dessa forma completamente desrespeitosa com os mortos, com o assunto, com a história da cidade e daquelas crianças. Heather é a mais desrespeitosa, assim como vamos ver em vários outros momentos do filme. Depois, o grupo na cidade vai sair entrevistando algumas pessoas, perguntando se elas acreditam na lenda, esse tipo de coisa. Entre os vários relatos, opiniões e tudo mais, as participações que mais temos que destacar são a desse cara e a desse cara. Os dois vão contar a história de um homem que morava completamente isolado no meio da floresta. Na década de 40, as crianças começaram a desaparecer na região, e num certo dia, esse homem chegou no mercado dizendo: "Eu finalmente terminei. Eu finalmente terminei." Ninguém conseguia entender o que ele estava falando de imediato, mas quando a polícia foi floresta acima e encontrou a casa dele, lá estavam os corpos das 7 crianças desaparecidas. Mais tarde no tribunal, esse homem contou que virava as crianças de cara para a parede porque não suportava os olhares delas. No tribunal, ele também disse que fez isso sobre influência, seguindo as instruções de uma velha. Por fim, um dos homens também vai mencionar a louca da cidade, que acredita que a floresta seja assombrada, amaldiçoada. Seu nome é Mary Brown. Many people that say that it's haunted, but there was this old woman, Mary Brown, who Mary used to, Brown? yeah, and she was kind of crazy lady. How was she seen by the community?
crazy. É muito importante observarmos o portão da casa de Mary Brown. Porta, portão, fica com esse detalhe na cabeça que também vai ser importante mais pra frente. São vários galhos amarrados de uma forma esquisita. Pra quem já assistiu o filme, eu não acredito que Mary Brown seja a bruxa, mas isso aqui é no mínimo peculiar. Talvez ela tenha algum tipo de contato, faça parte de algum culto, algo do tipo. Pra quem não assistiu, fica com essa informação também na cabeça. Galhos amarrados vão ter um significado muito forte aqui. Mary Brown é uma senhora esteticamente muito cristã. Ela usa um crucifixo, carrega uma Bíblia. Apesar de claramente apresentar gestos e uma fala meio arrastada, talvez de fato ela possua alguma condição mental, ela é muito gentil, de fala mansa. It was like a woman, only on her arm, on her hands and everything. It was like hair, like a real dark, almost black hair. Eu não posso mostrar o diálogo inteiro aqui, eu espero que você já tenha assistido o filme ou assista depois desse vídeo, porque aí tu vai perceber que Heather é extremamente desrespeitosa com Mary Brown o tempo todo. Ela interrompe o tempo todo, passa por cima do que Mary Brown tá falando. Ela tenta guiar a conversa para uma coisa meio sensacionalista, para a mulher falar se ela ficou com medo ou se a bruxa fez alguma coisa ruim. E ao mesmo tempo parece que tá com pressa de ir embora, não tá dando muito valor para aquela conversa, só tá ali para fazer o que tem que ser feito. E ela vai ser mais desrespeitosa ainda quando for embora da casa de Mary Brown. Fica falando com muito deboche que ela é uma mentirosa, tudo porque Mary Brown disse que é uma bailarina e tá escrevendo um livro sobre a história dos Estados Unidos. E aqui é das duas uma, pessoal, não tem pra onde fugir. Ou ela tá subestimando Mary Brown, ou ela tá, no mínimo, por mais que a outra pessoa possa ter mentido, tá claramente zoando alguém com condições mentais, que é um sinal gigante de imaturidade, ignorância. Enfim, várias outras vezes no filme ela vai citar Mary Brown com deboche, até a parte onde ela cala a boca. How do we feel about today, guys? I learned a lot, man. Yeah. You learned a lot about Mary Brown? Bom, eles estacionam o carro num ponto e agora vão, enfim, entrar na floresta. Toda vez que eu assisto esse filme, eu falo, eles nunca mais vão ver esse carro de novo. Enquanto eles se afastam do carro, nós podemos perceber de forma destacada o cordão de Josh, o cordão feito com um dente de algum animal. Mais tarde no filme vamos descobrir a forte relação entre Josh e dentes. Mas já que agora eles estão entrando dentro da floresta, o que eu realmente quero parar para debater é a forma muito inovadora que as filmagens foram feitas a partir desse ponto. Muita gente que assiste A Bruxa de Blair fala sobre o realismo, a tensão muito convincente, o conflito entre os personagens é muito verdadeiro, as expressões, os gritos, a raiva, e isso tudo se deve à estratégia adotada pela equipe para gravar essas cenas dentro da floresta. Chega a ser até um pouco de loucura, vamos lá. Primeiro de tudo, nenhum dos três atores tinham scripts para serem decorados. Eles foram deixados completamente sozinhos na floresta, equipados com um rastreador e um GPS. Os rastreadores serviam para os atores serem monitorados à distância pela equipe, que só aparecia em caso de necessidade. Se alguém se perdesse, se alguém se machucasse, enfim, caso de urgência mesmo. Como nesse filme são os próprios atores que carregam seus microfones e câmeras, isso permite que a equipe de produção fique distante. E toda manhã, cada um dos atores tinha que caminhar até um ponto diferente, eles se separavam e eles caminhavam até esse ponto usando o GPS. Nesse ponto, cada um deles iria pegar a comida para aquele dia, a água para aquele dia e as instruções para aquele dia. Essas instruções eram bem diretas e retas. Por exemplo, jogue o mapa fora. Suma da barraca no meio da madrugada sem avisar ninguém. Quando você chegar na Pedra do Caixão, leia esse texto aqui porque ele vai servir para o documentário.
E só para deixar claro, essas instruções eram exclusivas para cada um deles, os outros não sabiam. Para os outros seria uma completa surpresa. Como muita coisa no filme é improvisada, isso funcionou muito que bem. E essas surpresas para os atores se expandem ainda mais quando sabemos que, quem já assistiu o filme sabe, a cada noite as coisas vão piorando mais e mais. Mas os atores não sabiam o que iria acontecer, eles não sabiam que a produção iria aprontar com eles. Juntando tudo isso, temos uma construção de isolamento real dos atores, que acabava refletindo na interpretação do isolamento dos personagens. E como nós podemos dizer que os diálogos ali são reais, entre aspas, improvisados, temos como resultado esse realismo do filme. É como se esses três tivessem jogado um RPG de terror de verdade, soltos no meio da floresta. Eles viveram ali um verdadeiro roleplay. Pois bem, voltando ao enredo, a primeira parada deles é na Pedra do Caixão, onde algo horrível aconteceu, segundo a lenda. Exatamente ali, 5 homens foram encontrados, cada um com as mãos amarradas nos pés dos outros, formando uma espécie de corrente humana. A barriga de cada um havia sido rasgada precisamente num ponto onde ninguém morreria, só para que seus intestinos fossem puxados para fora. Os rostos de todos eles estavam ensanguentados, porque foi rasgado na pele do rosto de cada um, letras de um alfabeto desconhecido. Tudo indicava que aquilo havia sido feito enquanto eles ainda estavam vivos. Os homens que viram aquela cena, assombrados, foram chamar o xerife, mas quando voltaram, abutres foram encontrados no local, mas nenhum corpo, apesar do cheiro de morte ainda estar lá. Aqui nesse ponto, além dessa história muito macabra, a gente tem que observar algo muito interessante e que eu admito que eu sempre deixei passar batido, a não ser por agora que eu peguei para assistir o filme com esses olhos de análise, prestando atenção em tudo. Pessoal, a gente supostamente então tá assistindo filmagens reais que foram encontradas em fitas na floresta, certo? Se for assim, essas filmagens deveriam estar cruas, sem nenhuma alteração. Acontece que tem edição sim. Enquanto a Heather lê o relato, esse relato da Pedra do Caixão, a gente pode ver às vezes um flash branco. Um flash branco é uma técnica muito usada em outros filmes de terror, vários outros, para cenas impactantes, cenas de muita dor física ou psicológica, ou alguma revelação, algo do tipo, entendeu? E ainda nessa cena, às vezes a gente pode ouvir Heather falando com o vídeo de algum entorno ali da Pedra do Caixão. É o áudio de uma filmagem com o vídeo de outra. Não é nenhum grande efeito especial, mas é edição. Tem edição no filme. Indo para fora da história contada dentro do filme, nós sabemos ali que na invenção do mito criado por Daniel e Eduardo, as famílias das vítimas liberaram essas filmagens para uma produtora colocar tudo em ordem cronológica, organizar, etc. Enfim, talvez daí venha a explicação para essa edição dentro do filme. Enfim, é um detalhe curioso. Chegamos então na primeira noite dentro do filme. Nada demais aconteceu. Josh até ouviu alguns sons, mas nada que você não ouviria normalmente dormindo dentro de uma floresta. Os personagens no dia seguinte vão ter um primeiro conflito, porque Heather se perdeu mesmo usando o mapa. E ela é um pouco orgulhosa, ela não dá o braço a torcer, fala que está tudo sob controle e eles prosseguem. A próxima parada será um tal de cemitério que existe no meio da floresta. Seria a próxima e última parada. Depois de filmar lá, eles poderiam voltar embora para casa. Seria o fim do documentário. Antes deles chegarem lá, vamos ter uma cena bastante grosseira. Heather e Josh mostrando os pelos pelo corpo de Mike e dizendo que os desenhos parecem países. Uma cena que pode parecer bastante desnecessária, boba, à primeira vista. Olha só, pessoal. As filmagens dentro da floresta demoraram 8 dias e 8 noites para ficarem prontas. O resultado disso foram 19 horas de material bruto,
e 8 meses de edição para fazerem essas 19 horas se tornarem 1h20, 1h30 ali, que é o tempo do filme, selecionando as melhores partes, o que iria interagir melhor com a ideia, com essas coisas de sugestão que o filme tem e tudo mais. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Cada segundo que você vê no filme foi escolhido a dedo e está ali propositalmente. Os 3 países citados por Heather e Josh são Uruguai, Paraguai e Bolívia, 3 países da América do Sul. E isso não é coincidência. A América do Sul está repleta de florestas densas, intocadas, inóspitas, florestas que podem ser consideradas perigosas e você não vai querer se perder dentro de uma floresta dessa. Mais uma vez, o filme trabalhando através de sugestão para montar uma atmosfera. Aqui de uma forma bem direta, que eu sinceramente não sei se funcionou muito bem não, mas eu tô aqui para te contar os detalhes. Na caminhada pro cemitério, eles vão ter mais uma discussão porque Heather está se perdendo. Por mais que ela diga que os outros estão mentindo e que ela saiba o que está fazendo, ela tá se perdendo e se achando, se perdendo e se achando. No final das contas, de qualquer forma, a caminhada que deveria durar 90 minutos leva mais de 4 horas, mas eles conseguem chegar ao cemitério. Nesse cemitério acontece muita coisa e algumas delas são fáceis da gente deixar passar batido, então vamos por partes. A primeira coisa que Heather faz ao chegar no cemitério é xingar e voltar a debochar de Mary Brown mais uma vez. Logo em seguida, ela se indaga sobre uma passagem da Bíblia que Mary Brown citou. Do you remember something that Mary Brown said the other day? What was the story from the Bible that she was telling us? Fuck, I wasn't listening to her because I thought she was a lunatic. Nós não vemos no filme Mary Brown falando sobre a Bíblia, assim como não vemos ela falando sobre escrever um livro ou ser bailarina. Provavelmente ela disse essas coisas enquanto ninguém estava filmando por não se tratar de nada sobre a bruxa. Sobre a passagem na Bíblia, as possibilidades são muitas. A teoria mais aceita é de que se trata de uma conversa entre Labão e Jacó em Gênesis, capítulo 31, versículos 51 e 52. Eu tô com a minha cola aqui e eu vou ler para vocês. Aqui está este monte de pedras que coloquei entre mim e você. Não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. E aqui temos um detalhe no filme que é muito fácil da gente não perceber. Em volta desse cemitério existe uma espécie de divisão, uma cerca, e eles ultrapassam essa fronteira entrando no cemitério, não dando a mínima para isso. Ali dentro do cemitério teremos 7 pilhas de pedra, representando 7 túmulos de 7 crianças. I don't know if this counts. 3, 4, 5, 6, 7. Temos também uma pilha suspensa de pedras presas em uma árvore por galhos. Uma coisa bem esquisita que não tem um significado claro ali dentro ainda. Isso aqui é a bruxa, pessoal. Uma representação dela dentro do filme. Uma forma de a enxergarmos. Já já a gente vai falar mais um pouco sobre isso também, quando isso ficar ainda mais explícito. Logo em seguida, descobrimos que o grupo acampou ali, pertíssimo do cemitério, porque eles queriam gravar o local durante a noite. E alguém derruba uma das pilhas de pedra enquanto gravam. Heather, nesse momento, até parece enxergar o quanto aquilo é desrespeitoso, mas mesmo assim, enquanto ela está consertando de volta, ela está gravando e toma desrespeito. Nessa mesma noite, eles já começam a ouvir coisas que não são naturais. Hello? It's all around us. That is fucking weird. No dia seguinte, eles estão preocupados com o que aconteceu, com o que ouviram na noite passada. Felizmente, é hora de voltar para casa. Mas eles vão se dar por perdidos dentro da floresta. Inicialmente, Heather ainda diz porque diz que ela sabe o que ela está fazendo. Mas um tempo depois disso, ela começa a dar o braço a torcer, dizendo que acha que sabe para onde estão indo. Acha que sabe.
Sendo bem honesto, por mais que ela estivesse se perdendo um pouco antes com o mapa, eu acho que aqui e agora o grupo iria se perder de qualquer jeito. Ela estava dando uns vacilos, mas conseguia chegar nos lugares afinal de contas. A partir de agora, eles vão começar a sofrer uma desorientação absurda que desafia as leis da física, ou seja, é algo sobrenatural. Mas Josh e Mike não sabem disso. Pelo menos ainda. Então eles vão jogar toda a culpa de estarem perdidos na Heather. E se antes estavam rolando uns conflitos pequenos, agora o clima começa a ficar bem ruim, um clima ruim que cresce de verdade. De noite, eles vão voltar a escutar sons estranhos vindos de todos os lados. Além de passos, parecem que galhos estão sendo quebrados, mas não são galhos quaisquer que você quebra com as mãos. São sons de galhos grossos ou até mesmo troncos sendo partidos, capazes de criar um estrondo. Mas o pior mesmo, eles descobrem, é quando amanhece. Alguém ou alguma coisa deixou 3 montes de pedra na frente da barraca. Aqui a mensagem é muito clara. Se os montes de pedra representam túmulos, aqui temos 3 túmulos. Um para cada um deles. É uma mensagem dizendo que todos eles vão morrer. Whatever it is at this point. I know. We have to get back to the car. We're obviously not wanted here, so let's get the hell out. We have to get the dad back anyway. Eles não querem nem saber, não querem nem entender o que está acontecendo. Tudo o que querem é voltar para o carro e ir embora daquele lugar. Eles já estão um dia mais do que deveriam ali, perdidos, faltando no trabalho, já deveriam ter devolvido os equipamentos. O estresse e o medo já está claramente afetando eles. Na noite passada reclamaram de frio, a comida tá acabando, enfim, tudo tá horrível. E só vai piorar, isso é só o começo. Eles descobrem que perderam o mapa, isso vai gerar ainda mais uma discussão, aumentar o conflito entre eles, expande o clima ruim e os personagens vão começando a apresentar os primeiros sinais de loucura. Com isso, o grupo se dá por vencido e admitem que estão completamente perdidos. A esperança deles agora está em serem encontrados. Mike então vai admitir que jogou o mapa fora porque ninguém sabia usar. Tinham se perdido de qualquer jeito usando aquilo, etc. Enfim, isso vai dar um porradeiro, eles vão brigar muito, é uma das discussões mais feias dentro do filme. A briga por causa desse mapa é feia, bem feia, e depois disso a tensão, o conflito, o clima horrível entre os personagens e por causa de toda a situação é praticamente palpável. Logo após, vem uma das cenas mais legais de todo o filme, que é quando eles encontram as figuras amarradas nas árvores, os símbolos e o boneco, feitos de galhos, palha e pedra. I have no idea. Um outro detalhe fácil da gente deixar passar é que esses trecos estão pendurados em galhos muito altos, então quem amarrou lá em cima? A resposta está no folclore. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que bruxas eram capazes de flutuar entre as árvores da floresta. Uma crença que está paralela ali com a ideia de que bruxas são capazes de voar em vassouras ou boiar na água. Uma das formas que inquisidores tinham de identificar e caçar bruxas, inclusive, era jogando mulheres na água. Se elas boiassem, eram consideradas bruxas. Se elas afundassem, eram inocentes. Acontece que nem sempre dava tempo de salvar quem se afogava. E óbvio que o nosso instinto de sobrevivência também pede pra gente boiar. A gente não quer se afogar de propósito. Sendo assim, muita mulher foi culpada por estar tentando sobreviver. Bizarro, cara. Mas enfim, no folclore, bruxas voam, flutuam de maneira sobrenatural. Primeiro ponto. Segundo ponto, vocês se lembram do que Mary Brown disse sobre a bruxa? Que ela tinha o corpo coberto de pelos feito um animal. E olha só o que temos aqui.
uma figura de aparência peluda flutuando no meio da floresta de forma antinatural. Isso aqui é mais uma forma do filme nos mostrar: a bruxa é uma sugestão subliminar de sua presença. Aqui os personagens passam a crer que estão lidando com algo sobrenatural, e isso é só mais um passo em direção ao desespero. Os personagens vão enlouquecendo pouco a pouco. Chegamos então na próxima noite. Aqui temos a primeira ideia de fogueira no filme. Let's not light a fire tonight. Yeah, Because 2 nights in a row we've lit a fire. We didn't light one the first night and nothing and happened. nothing happened. A relação entre bruxas e fogueiras, eu acho que eu nem preciso explicar, vocês devem saber que bruxas não gostam muito de fogueira não. Heather, Mike e Josh acreditam que mantendo a fogueira apagada nessa noite, eles talvez possam evitar de serem encontrados, seja lá pelo que for que tiver perseguindo eles. A fogueira acesa ou apagada, como vocês também já devem deduzir, não muda nada. É como se nessa floresta a bruxa tivesse olhos vigiando de cima de cada árvore. Ela é uma espécie de entidade onipresente. Então eles vão ser perturbados sim, agora pelos sons de crianças rindo e brincando de bater e sacudir a barraca deles, além do som de um bebê gritando. Uma observação muito interessante que podemos fazer aqui é do porquê diabos crianças que foram torturadas, ou pelo menos os espíritos delas, estariam rindo, gargalhando. Guardem essa questão também, nós vamos responder isso daqui a pouco. Essa é outra cena muito icônica no filme, onde o grupo sai correndo sem nenhum rumo na completa penumbra da floresta. E é nessa cena que também temos uma curiosidade muito legal sobre os bastidores do filme. Vocês podem perceber que na hora que a Heather tá correndo e ela grita que porra é essa, que porra é essa, ela joga a câmera para a esquerda. O que aconteceu aqui, pessoal? A produção do filme colocou uma mulher vestida feito uma bruxa no meio das árvores para assustar mesmo os atores, para eles ficarem com medo. Lembrando que muita coisa nesse filme era improviso, os atores não eram avisados de tudo o que iria acontecer. Se avisaram os atores que iria ter uma assombração no meio da floresta nessa noite, eu não sei, eu acredito que não, porque no final das contas, o apavoro na hora dessa correria aí foi tanto que a atriz da Heather não conseguiu gravar nada, nenhum frame, nenhum vulto da bruxa. Então a bruxa acaba nunca aparecendo no filme, afinal de contas. Como diria Bob Ross, isso é um acidente muito feliz, porque eu acho que a bruxa não aparecer nunca é algo muito importante na atmosfera que o filme estabelece. Enfim, nessa noite eles vão ficar pelo meio do mato mesmo, eles não vão conseguir dormir e só quando amanhece eles voltam para onde a barraca estava. E se deparam com ela toda revirada, foi tudo remexido, bagunçado e talvez o pior, derramaram toda a água deles no chão. It looks like slime, man. It's just water, man. It is slime. What the fuck is that? Enquanto eles reclamam da água que foi jogada fora, podemos ver um triângulo esquisito no chão feito com galhos, provavelmente deixado pela bruxa. O estresse, obviamente, só aumenta, os personagens continuam brigando entre si, o que a bruxa está fazendo com eles é um verdadeiro assalto psicológico, é uma tortura emocional antes do que a gente sabe que está chegando cada vez mais perto. Pois bem, o grupo, desde que se deu por perdido, estava seguindo um plano de ir sempre para o sul. Se você segue numa única direção, é impossível você ficar dando voltas e acabar no mesmo ponto, correto?
não aqui nessa floresta. Eles se desesperam mais e todo mundo vai ter mais um surto de estresse ao se depararem com um ponto do rio onde eles têm certeza absoluta de que já passaram por ali. Observação para o detalhe de que eles tinham uma bússola, eles tinham plena consciência de que estavam seguindo numa direção só, que deveria tirar eles da floresta, mas como dito antes, eles estão lidando com algo além do comum, algo sobrenatural. E anoitece. Ao contrário do que esperamos ver, é uma noite tranquila. Eles estão dentro da barraca, obviamente cansados, com medo, mas conversando amigavelmente. Porém, quando amanhece, eles percebem que algo horrível aconteceu. Ou melhor, Mike e Heather percebem que algo horrível aconteceu. Josh desapareceu. Ele simplesmente sumiu. Ele não foi arrastado para fora, ele não falou que ia mijar em algum lugar e não voltou, enfim, nada disso. Ele só sumiu num piscar de olhos e ninguém sabe como. Eles vão esperar ali um bom tempo para ver se o Josh volta, até aceitarem o que talvez sabiam desde o começo. Josh foi levado. Vem então uma amargura, uma desolação por estarem ainda mais sozinhos agora, além da preocupação com o Josh. E enquanto Mike e Heather conversam sobre o que vão fazer, temos uma pequena referência a bruxas. É muito interessante de se observar nessa cena o posicionamento, o ângulo entre Mike e a árvore. Mike está embaixo, cabisbaixo, desolado, a sombra da árvore cortando o seu rosto e a árvore em si alta, se impondo, oprimindo, observando do alto. É mais uma representação visual que temos da bruxa. E falando em árvores, antes do anoitecer, vamos ter mais alguns takes da câmera em preto e branco, gravando as árvores, a floresta. Com todo o contexto já formado, isso aqui é bastante suficiente para ser sinistro. A floresta nesse filme é como se fosse um segundo vilão. O ambiente no filme é muito importante. Na próxima noite, o que vai perturbar os personagens são gritos. Gritos do Josh. Gritos genuínos de dor, de agonia. Gritos de alguém que está sendo torturado. Josh? Josh! Porém, esses gritos vêm de bem longe. Quando eles gritam também, não recebem resposta. É muito assustador, mas as coisas não saem muito do lugar. Não dá para entender o que está acontecendo. Quando amanhece, Heather vai descobrir que a bruxa deixou um presente. E quando ela desembrulha aqueles galhos amarrados com tiras de roupas do Josh, encontra lá vários dentes. A mensagem aqui é clara. Os dentes são dele e isso faz aí algum paralelo, um detalhe com o cordão que ele usava. Com todos esses acontecimentos, Mike dá uma quebrada. Ele senta no chão, fica se balançando ali, meio doido. Resumidamente, ele tá agindo feito uma criança. E se tudo isso é improviso, essa aqui foi uma escolha muito interessante do ator, porque uma das reações que podemos ter quando a gente passa por uma situação muito impactante, muito traumatizante, é de agir feito criança. A gente volta para nossa infância. Inclusive é por isso que a gente às vezes chama a nossa mãe e tudo mais. Enfim, aquele clima de estresse e conflito até se dilui. O clima agora é de tristeza, de isolamento, desesperança. Nós desde o começo do filme sabemos que algo vai acontecer com aqueles personagens. Sabemos que eles vão morrer. Agora, eles também já sabem. Já aconteceu algo muito ruim com o Josh e está prestes a acontecer com eles. Anoitece mais uma vez e temos mais uma vez, agora não uma das cenas mais icônicas, mas sim talvez a mais icônica de todas as cenas. Heather entende, já é bastante claro que eles não vão sair dali vivos, então ela vai fazer a sua despedida, deixar uma mensagem para sua família, também para a família do Josh e do Mike. Ela se desculpa e admite uma culpa por ter insistido, que sabia o que estava fazendo, para onde estava indo, enfim.
Essa cena se tornou tão icônica dentro do filme porque a expressão de Heather é muito forte, é muito realista. Ela tá chorando muito, meleca escorre do nariz de tanto que essa mulher chora. E esse zoom nos olhos, e aqui temos outro segredo legal dos bastidores, esse zoom aconteceu por puro acidente. A atriz esbarrou o dedo no botão do zoom antes de começar a gravar e não percebeu, mais um acidente feliz. Enfim, esse zoom nos olhos, olhos que estão mirando o completo escuro logo ao lado, ajudam a deixar essa expressão de desespero, de medo, de pavor mais evidente. Enfim, para essa mulher chorar tanto desse jeito, nessa intensidade, com esse realismo, a ponto do nariz escorrer e tudo mais, eu acredito que esses atores passaram medo de verdade nessas filmagens. Por mais que soubessem que tudo estava sendo monitorado e tudo fazia parte de um filme, cara, na boa, se joga dentro de uma floresta, mesmo sabendo que você tá safe, tem alguém te monitorando e tal, por dias e dias, isolado e com essas coisas acontecendo sem você ser avisado, cara, duvido que tu não ficava um pouco doido também. E dessa cena, cortamos pra próxima, que é a última do filme. Muita coisa acontece aqui também, então também vamos por partes. Tudo começa quando eles acordam ouvindo gritos do Josh novamente. Os gritos do Josh não são apenas de dor, mas ele também está pedindo socorro. Mas veja bem, se ele está sem os dentes, ele não pode falar, pelo menos não tão nitidamente. E é aqui que respondemos à questão das crianças rindo. A bruxa pode imitar vozes, simples assim. Mas Mike e Heather vão de encontro aos gritos para tentar encontrar e ajudar o amigo. É aí que eles encontram uma cabana abandonada no meio do completo nada, no meio da floresta. Detalhe para o homem que matou as 7 crianças sob influência da bruxa. A cabana também era no meio do nada, provavelmente essa daqui. Porém, a porta da cabana está completamente barrada, não é possível entrar ali. Dentro da bruxaria, dentro do ocultismo, portas são símbolos de passagem, e as bruxas em si são mediadoras entre o mundo físico e o sobrenatural. Elas conseguem atravessar de um mundo para o outro, e a porta, o portão, é o símbolo, a metáfora para isso. Se a porta dessa cabana está bloqueada, Mike e Heather são obrigados a entrar pulando uma das janelas. Isso aqui é bastante aberto para interpretação, você pode até não conseguir entender a mensagem, mas ela está aqui. Antes do Mike pular a janela, podemos ver claramente um fio amarrado, uma corda, não sei, mas tem formato de forca. Forca é um símbolo de morte. Ele entra na cabana. E a primeira coisa que vemos do lado de dentro é uma fogueira. E não dá pra gente saber se essa fogueira foi emparedada, se jogaram entulho ali dentro, mas ela também está bloqueada, ela está inutilizável. Bruxas não se dão bem com fogueiras. Falando um pouco mais do interior da cabana, o lugar não foi simplesmente abandonado, tá tudo quebrado mesmo, destruído. Parece que passou um furacão ali dentro. Tem paredes inteiras, paredes completamente quebradas, tem paredes com partes faltando ou rachadas, entulho para tudo quanto é lado. Enfim, a cabana não foi só abandonada, algo aconteceu ali. E enquanto os personagens vão vasculhando esses cômodos e vamos vendo tudo isso, também podemos ver muitas mãos de crianças pintando essas paredes. Várias e várias e várias mãos de crianças. E também símbolos, ou melhor, símbolos não. Letras, porque estão juntas formando talvez uma palavra. São letras de um alfabeto desconhecido, iguais às mencionadas na história da Pedra do Caixão. Também vemos um triângulo, e triângulos estão por toda parte no filme. No início, na capa do livro da Heather, tem o símbolo deixado pela bruxa depois de revirar a barraca, alguns símbolos pendurados nas árvores têm forma triangular e por aí vai. Com tudo isso observado, podemos finalizar. Mike e Heather sobem pelas escadas da casa e escutam Josh gritando muito, porém na parte de baixo. Mike sai correndo desesperado para ajudar o amigo e Heather não consegue acompanhar.
Mike chega no porão da cabana primeiro e vemos a sua câmera caindo no chão, como se ele tivesse levado um golpe ou desmaiado. Heather está gritando muito desesperada e chega logo atrás no tal porão. Ela vê Mike virado para a parede, assim como as crianças eram executadas. Sua câmera também cai e fim de filme. No filme inteiro não temos nenhuma trilha sonora, nenhum efeito especial, no máximo uma ediçãozinha como vimos, mas nos créditos podemos ouvir sons estranhos, nada que possamos identificar. No final das contas, senhoras e senhores, não vemos e nem ouvimos nada, mas todo o contexto, toda a situação, mesmo que você assistindo esse filme hoje em dia sabendo que não é verdadeiro e tal, é mais do que o suficiente. Filmaço! A Bruxa de Blair não só catapultou o subgênero de found footage, como até hoje é uma das maiores referências, é um dos melhores dentro da categoria. No found footage é muito fácil às vezes o filme ficar... Ele perde a credibilidade, ele perde o realismo, porque sei lá, os personagens estão passando por uma situação muito absurda, mas estão lá gravando sem motivo nenhum e isso fica meio idiota. Em A Bruxa de Blair, do começo ao fim, os personagens tinham motivos para filmarem, para gravarem aquilo tudo. Começam fazendo documentário, depois se perdem, querem ser achados, capturam as coisas estranhas da floresta. No final, talvez já inconscientemente sabendo que iriam morrer, eles querem pelo menos serem lembrados, que a sua história seja vista. Eu tenho certeza que cada um de vocês, cada única pessoa assistindo esse vídeo aqui, vai conseguir pensar em algum exemplo de algum filme que começa muito bem, mas depois desanda. Ou então o filme tem até uma ideia legal, mas o jeito que o filme foi produzido, ou algumas coisas que colocaram no meio, sei lá, também deixou o filme ruim. A Bruxa de Blair é um grande exemplo de uma execução perfeita de uma ótima ideia. A maneira como tudo foi filmado, a improvisação trazendo o realismo, a audácia de fazer os atores passarem por isso, a ousadia de fazer um marketing como se tudo fosse verdade e funcionar. E o filme ainda por cima, no final das contas, ser muito bom. Como eu disse no começo do vídeo, é algo que eu acredito que nunca mais vai acontecer. Uma última curiosidade então pra gente finalizar. Foram filmados vários finais. O final escolhido foi esse do Mike virado para a parede. Mas dá uma olhada nesse aí também. É isso, pessoal. Para quem assistiu até aqui, eu acho que você já consegue imaginar o trabalhão, a quantidade de pesquisa, construção de texto, edição para a gente chegar num vídeo desse. Além de tudo mais que a gente gasta além de tempo para manter esse trampo aqui no YouTube. Eu agradeço muito pela visualização de cada um de vocês e se você quiser ajudar ainda mais, passa lá no Apoia-se. Além de ajudar muito o canal, você também pode participar do nosso grupo no Zap, clube de leitura, votar nas ideias para os próximos vídeos e muito mais. É muito legal. Valeu? Te espero no próximo vídeo e fui!